Nesse vídeo vamos discutir o desenvolvimento de uma foliação devido à ação de uma pressão dirigida. A imagem mostra uma rocha antes do metamorfismo. Nela os minerais estão aleatórios na rocha e com o aumento da pressão e temperatura, os minerais metamórficos podem ser comprimidos, alongados ou rotacionados, de forma a se alinhar em uma direção particular, dependendo do tipo de tensão aplicada, mostrado na figura que durante a cristalização, a rocha original ou protólito é representado por um granito. Com a recristalização, os minerais placóides, representados pelas micas, crescem com seus planos e estruturas dos filosilicatos, que se alinham, ou seja, eles se orientam perpendicularmente à direção da tensão, desenvolvendo uma foliação. Agora, vamos discutir algumas estruturas nas rochas metamórficas foliadas. A primeira delas é a clivagem ardosiana, que corresponde a um plano penetrativo com recristalizações de baixo grau metamórfico, típico das ardósias, sendo decorrente da fraca recristalização metamórfica de minerais como silicita e a clorita. Nas fotografias que representam uma ardósia, percebam a orientação dos planos de acamamento original, resultado da deposição das camadas sedimentares. Consequentemente, com o início do metamorfismo, é desenvolvido uma estrutura conhecida como clivagem ardosiana, que corta os planos de acamamento original dos sedimentos. Já a clivagem de crenulação é uma clivagem não penetrativa, paralela ou subparalela a planos axiais de crenulação, superimposta a uma foliação metamórfica. A figura mostra uma foliação e o desenvolvimento de uma clivagem de crenulação. Geralmente, essas clivagens são espaçadas em até 2 cm no máximo, e típicas das rochas como os filitos, mas não exclusivas. Em síntese, na fotografia, temos uma foliação em microdulações ou microdobras e os planos de xistosidade, desenvolvendo uma clivagem de crenulação espaçada. Em geral, o termo clivagem é utilizado para rochas metamórficas de granometria fina a muito fina, onde não se consegue observar os minerais formadores da foliação em ambiente de baixo grau metamórfico. Já para as rochas de granometrias mais grossas, nas quais é possível a observação dos minerais formadores da foliação, usa-se o termo xistosidade, geralmente em ambientes de médio a alto grau metamórfico. Como mostrar na amostra, uma foliação representada pela xistosidade, marcada pela orientação preferencial de minerais placóides, como as biotitas, e essa rocha recebe o nome de granada biotita xisto. Já o bandamento é uma foliação metamórfica em bandas paralelizadas, geralmente milimétricas a centimétricas, de variação composicional e ou granométrica textural da rocha. É comum em rochas de grau metamórfico médio a alto, como os gneisses, representado na fotografia, sendo o resultado da combinação de processos de recristalização, dissolução ou segregação metamórfica entre minerais félsicos, representado pelas bandas quartzo-feldspáticas, de minerais de coloração mais clara, e minerais máficos, representados geralmente por biotitas e cisalhamento mecânico. Geralmente inicia-se com um protólito, que pode ser sedimentar ou ígneo, sofrendo um cisalhamento, onde esses minerais são achatados e cisalhados, obtendo uma orientação preferencial, consequentemente ocorrendo dobramentos e segregação metamórfica, até o desenvolvimento de um gneiss, como representado na fotografia. Portanto, o metamorfismo causa a formação de planos de clivagem ardosiana, que são perpendiculares ao plano de acamamento dos folheiros. A figura mostra os planos de acamamento das rochas, que com a deformação produz planos de foliação perpendiculares ao acamamento e representados pela clivagem ardosiana. Em síntese, a foliação é resultado das forças compressivas. Nela, os cristais são deformados e se tornam alongados perpendicularmente às forças compressivas e os minerais placóides se alinham ao longo da direção preferencial. E quando a intensidade do metamorfismo aumenta, o mesmo acontece com o tamanho do cristal, pois ocorre recristalização em estado sólido e a espessura da foliação aumenta. Dessa forma, as rochas foliadas são classificadas pela intensidade da clivagem, como ocorre nas ardósias, geralmente submetidas a um esforço que desenvolve uma clivagem ardosiana, e os filitos com a clivagem de crenulação, pela xistosidade nos xistos e pelo bandamento através da segregação metamórfica em bandas de minerais máficos e félsicos, como ocorre nos gneiss, que corresponde à intensidade do metamorfismo. Os migmatismos que representam as condições de início de fusão parcial da rocha.
Como classificação das rochas metamórficas, iniciaremos com as rochas metamórficas de protólito sedimentar ou paraderivadas. Temos como exemplo de protólitos os pelitos, representados por siltitos, argilitos e folheiros, cujo correspondente metamórfico são os meta-argilitos, meta-siltitos e metapelitos, que com o aumento do grau metamórfico desenvolve uma ardósia. Como informado anteriormente, as ardósias apresentam um plano de foliação contínua, representado pela clivagem ardosiana, com a textura microclástica para os meta-argilitos e lepidoblástica para as ardósias, cuja assembleia mineral é representada por sericita, clorita e quartzo, por vezes muscovita. Com o aumento do grau metamórfico é desenvolvido o filito, que apresenta uma clivagem espaçada representada pela clivagem de granulação, com a textura lepidoblástica, representada por uma assembleia mineral de clorita, sericita, quartzo e secundariamente muscovita e biotita. Perceba a modificação dos minerais índices, onde a ardósia apresenta mais sericita que clorita e o filito apresenta mais clorita do que sericita, podendo ocorrer biotitas esparsas. Aumentando o grau metamórfico, o filito se transforma em um xisto, cuja foliação é contínua e representada pela xistosidade, a textura continua lepidoblástica e a assembleia mineral é representada por clorita, muscovita, talco e biotita, que passa a ser um mineral índice importante, ou lepidolita, com granada, andalusita, estaurolita, silimanita e cianita, como minerais índices que indicam o aumento do grau metamórfico. Por fim, um paragnais. O prefixo para indica que o protólito é sedimentar. Eles apresentam uma foliação representada pelo bandeamento e uma textura granulepidoblastica a granunematoblástica, a depender da orientação dos minerais. Se o bandeamento for expresso por orientação de minerais placoides, a textura será granulepidoblastica. Já se o bandamento for representado pela orientação de minerais prismáticos, a textura é denominada de granunematoblástica, cuja assembleia mineral é representada por cafeoespato, plagioclásio, quartzo, biotita, horniblenda, granada e epídoto, podendo apresentar cordierita e ortopiroxenos. Percebam o aumento do grau metamórfico da ardósia para o filito, que representa a face xisto verde, para o xisto na face anfibolito, para os paragnais, já na face anfibolito a granulito. Em síntese, com a evolução do metamorfismo, a clivagem ardosiana típica das ardósias tem-se os argilominerais transformando em clorita, e essas cloritas desenvolvem clivagem ardosianas na direção perpendicular ao esforço aplicado. Essas clivagens ardosianas evoluem para a clivagem de granulação, geralmente subparalela aos planos axiais das microdobras, típicas dos filitos, que evoluem para uma xistosidade, com as cloritas se transformando em mica, quartzo e feldespato. E com o aumento das condições de pressão e temperatura, desenvolve segregação metamórfica com separação de bandas félcicas e quartzo feldespático das bandas máficas, representadas por biotitas e anfibólios, representativo dos guinais. Já os migmatitos compreendem uma rocha híbrida, como mostrado na fotografia, em temperaturas muito elevadas, geralmente são rochas comuns na base da crosta terrestre, no limite para a transição para o campo de geração das rochas ígneas, quando então ocorre o processo de fusão parcial, apresenta porções metamórficas e porções ígneas, cristalizadas a partir do material fundido. Existe uma classificação das rochas metamórficas associada ao metamorfismo dinâmico. Essas rochas estão associadas à presença de falhas geológicas e as rochas resultantes sofrem esmagamento e cominuição e pulverização, ou seja, uma redução do tamanho dos grãos. São representadas pelos cataclasitos em nível crustal superior, formados em ambiente rúptil, onde ocorre fragmentação mecânica e fraturamento, bem representado na imagem por uma rocha cominuída com a matriz fina e os grãos maiores bastante angulosos, cuja matriz apresenta algum grau de cisalhamento. Em profundidade, evolui para um milonito, que é uma rocha orientada que apresenta deformação plástica e estiramento mecânico. Entendo como grau metamórfico as informações das condições de pressão e temperatura inferida das amostras através da presença de minerais índices no metamorfismo, quando o protólito for pelítico, e o grau de recristalização dos minerais. A tabela mostra o protólito e as faces metamórficas, como a face xisto verde, face anfibolito e face granulito. E os graus metamórficos, baixo, médio e alto. O primeiro mineral do protólito sedimentar pelítico é conhecido como ardósia,
E o mineral índice encontrado nessas rochas é a clorita. Com a evolução do metamorfismo, tem-se o filito, que apresenta uma clivagem ardosiana. Com o aumento do metamorfismo, é desenvolvida uma clivagem de quenulação representativa dos filitos. E o mineral índice comum é a biotita. Ardose e filito estão posicionados no início do campo do metamorfismo regional, representado pela face xisto verde. No limite entre o grau metamórfico baixo, representado pela face xisto verde, e o grau metamórfico médio, representado pela face anfibolito, tem-se o biotita xisto, que pode ter variações a depender dos minerais índices presentes, como a biotita granada xisto, que corresponde ao grau metamórfico do anfibolito baixo, a biotita granada estarolita xisto, que já é representada pela face anfibolito médio, e a cianita xisto, representada por uma face anfibolito alta. Os minerais índices presentes nessas rochas é a biotita para a biotita xisto, é a granada para a biotita granada xisto, a estaurolita para a biotita granada estaurolita xisto e a cianita para a cianita xisto, respectivamente. Já na face granulito temos os gneiss e a presença de minerais índices de mais alta temperatura, como a silimanita, no silimanita gneiss. Por fim, já em condições profundas, onde a temperatura alcança a fusão de alguns minerais dessas rochas, tem-se o migmatito. Como informado anteriormente, as faces metamórficas podem ser inferidas a partir das condições de metamorfismo atuantes nas rochas metamórficas e pela presença de minerais índices. Logo, ao identificar uma rocha metamórfica, deve-se reconhecer esses minerais índices para inferir quais condições de pressão e temperatura a rocha está representada. Para finalizar, temos uma tabela síntese com os minerais principais das faces metamórficas produzidas a partir das rochas parentais de composições distintas. Nela, temos minerais produzidos a partir de um metamorfismo de um folheiro, que é uma rocha pelítica, e os minerais produzidos a partir do metamorfismo de um basalto, e as faces correspondentes. Percebam que a face xisto verde, a partir do metamorfismo de um folheiro, produziu moscovita, clorita, quartzo e pajoclásio sódico. E na face anfibolito evolui para uma muscovita, biotita, granada, quartzo e pajoclásio cálcico e sódico. O granulito com minerais índices de mais alta pressão e temperatura, como granada e silimanita, pajoclásio cálcico sódico e quartzo. E no eclogito, a presença de minerais anídricos, granada, piroxênio sódico e quartzo. Já os minerais produzidos a partir do metamorfismo de um basalto, que é uma rocha ígnea extrusiva, tem-se na face xisto verde pajoclásio sódico, epidoto e clorita, que evolui na face anfibolito para anfibólio e pajoclásio sódico cálcico, na face granulito para piroxênio cálcico e pajoclásio cálcico, e no eclogito o piroxênio sódico e granada.